E aí, galera, estamos aí gravando nossa primeira aula juntos, né? Eu tava fazendo teste aqui, então tomamos spoilers. E, enfim, eu sinto falta aí de dar aula para vocês presencialmente, acho que a gente perde um pouco do contato, mas espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena, né? Que vocês tenham seguindo as instruções, higienizando a mão direitinho, ficando em casa o máximo possível e tudo mais. E, bom, estou sempre à disposição aí para a gente trocar uma ideia sempre que precisar. Você tem meu WhatsApp, estou no grupo. Só a gente trocar uma ideia em qualquer coisa, beleza? E sobre a aula, essa aula é sobre o mundo grego, a gente vai terminar, né? Na semana passada a gente começou a conversar sobre isso. Hoje a gente começa o período clássico e termina a Grécia, né? Vamos até o comecinho ali de Roma. Na verdade, Roma na próxima aula, mas a gente termina a Grécia. E vamos conversar sobre isso, tá certo? Que é importante a gente lembrar? É bom que a gente lembre de algumas coisas aí. Gente, não esqueçam que eu tô aqui em casa tentando fazer o meu melhor. Então, se tiver algum ruído, alguma coisa aí, pai interrompendo essas coisas, é possível. Peço desculpas, mas vamos junto aí. O celular deu uma vibrada, por isso que eu tô falando, não sei, vai que deu ruim. Mas enfim, vamos falando aí então. O que é importante a gente lembrar para essa aula, né? O fim da última aula foi super importante. A gente conversou então sobre como a Grécia, sobre como o mundo grego começou a ser construído. E terminamos de construir o mundo grego, né? A ideia de identidade do grego, a identidade do mundo grego é super importante. Por quê? Porque os gregos eles tinham esses elementos em comum, né? Da arte, a geografia, lembra? O litoral recortado, as ilhas, a arte grega, os mesmos deuses, a arquitetura, né? Os mitos do homem grego que conseguia superar os deuses de Odisseu, de Aquiles, eles superavam os deuses, eles ganhavam guerras. E especialmente a política, né? Que ficou aí no resquício principal resquício da política é a democracia ateniense, que a gente vai se aprofundar nessa aula de hoje, nessa aula de agora, e como o militarismo espartano foi importante para a construção do pensamento espartano dentro do mundo grego, né? E aí a gente já cresce essa rivalidade Esparta-Atenas, vai ser explorada também nessa aula de agora, certo? A democracia ateniense, então, fazendo a base do pensamento grego, fazendo a base desse pensamento, e dessa identidade do mundo grego e tudo mais, ok? Construímos também o conceito de cidade-estado, né? Que seriam cidades autônomas mais pelo tamanho do que em si pelo fato de ser de ser um estado, né? Então, cada cidade ela tinha sua autonomia, podia escolher seu modelo político, podia escolher como ia exercer o seu comércio, eleger os seus principais políticos, né? E que, desde que isso não infringisse o pensamento grego, desde que isso não interferisse nas outras cidades-estado, não tinha problema, né? E hoje a gente vai ver também como isso interferiu na construção da identidade grega e como que aconteceu a união dessas várias cidades-estados como uma Grécia só. Então a gente construiu na aula passada o mundo grego, hoje a gente termina de construir a Grécia, né? Através de tudo isso, tá? Então o que é importante a gente notar? Essa aqui está uma questão sobre especialmente a construção da cidade-estado, tá bom? Vocês pediram para que a gente colocasse questões aí para vocês pensarem, então quem quiser aí dar uma pausa, vou dar uns 10 segundos aí de vídeo, vocês pausem e continuem. Então, espero que vocês tenham pausado, agora já vou falar a resposta. Então, assim, como que foi o método que eu ensinei vocês a fazerem, né? Vocês estão aqui vendo a tela. Vamos fazer aqui anotações. Olha que muito louco, tô aprendendo, gente. Então, leia sempre o enunciado primeiro, né? Na cidade-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicado pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, o que ele quer saber? Nossa, isso aqui ficou muito não reto, né? Mas a participação política eu gosto de rosa, tá? Participação política é o principal elemento para a construção da cidade-estado da Antiguidade Clássica. Então, quando a gente fala de Antiguidade Clássica, a gente está falando aí da Grécia, certo? Né? E o que ele quer saber? Ele quer saber do cidadão. Qual era a principal coisa importante para que o cidadão participasse politicamente da cidade-estado? E aí ele fala aqui, né, a soberania dos cidadãos dotados de pleno direito era imprescindível para a existência da cidade-estado. Ok, ele dialoga com o nosso enunciado, né?
Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito. Então, assim, tinha mais homem livre do que cidadão. E qual foi o critério que eles usavam? Lembra da última aula que a gente falou? Então, ele falou disso aqui, ó, controle da terra, né? Nossa, tá horrível, mas vocês entenderam, né? Por que o controle da terra? Lembra que a gente tinha os eupátridas e os eupátridas, né? Que eles davam a terra para aqueles que eram mais próximos deles, né? Era como um sistema de clã mesmo, né? E aí o controle da terra era a principal forma de fazer com que essa participação acontecesse, né? Que o cidadão era quem tinha, especialmente o controle da terra. Pode ter esse pensamento. A B, a C e a E, em nenhum momento foi falado, né? Então, assim, vocês tirem isso de perto, né? A D, vocês podiam até pensar na D, mas não esqueçam que, por exemplo, em Esparta não era exclusão dos militares, né? Era muito pelo contrário. Conseguia direito político quem fizesse exercício militar. Então, é o contrário do que a gente viu, certo? Vamos limpar aqui tudo e vamos dar um prosseguimento aí para a aula. Então, passa. Então, quando a gente terminou, então, o período arcaico, vamos falar, então, agora do período clássico, né? Como vocês puderam notar, até agora tudo bem, né? Espero que esteja bem. Repito, qualquer coisa, estou à disposição aí no WhatsApp, vocês troquem uma ideia comigo, eu tô aberto aí para a gente conversar, tá bom? Então, o que acontece? No período clássico, ele vai de 5 a.C. até 4 a.C., né? Lembrando, então, que antes de Cristo a gente está diminuindo o número, né? Então, a gente vai de 5 para 4. 4 é depois do 5. E que, assim, cada polis, lembro da polis, eu falei na última aula, então o que era a polis? A polis eram aqueles grupos, eles se uniam entre si, eles eram como se fossem clãs mesmo em regiões diferentes, e eles davam origem a polis, ok? Que na verdade eram as cidades-estados, que a polis acabou dando origem às cidades-estados, né? Então, cada polis, cada cidade-estado, ela tinha o seu governo, ela tinha seu modelo de governo, de democracia, ou não, né? E aí, esses três grandes elementos que eu coloquei aqui, sobre imperialismo ateniense, as guerras médicas, as ligas de Delos, é o que a gente precisa saber do período clássico, né? As guerras médicas e a Liga de Delos vão ser a causa e o imperialismo ateniense vai ser a consequência. Só que essa consequência ela é tão importante que eu coloquei ela antes dos outros dois aqui nessa ordem de slide, para a gente lembrar que isso é a coisa mais importante do período clássico. Então, a gente fica com isso aqui como uma coisa muito importante. O que foram as guerras médicas? As guerras médicas, então, se a gente for ver aqui, a gente terminou a última aula falando também sobre a segunda diáspora, né? E olha como os gregos diasporaram, olha como eles se dispersaram aí pela Europa, pelo sul, pelo norte da África aqui, né? Que seria o sul do Mar Mediterrâneo, né? Então eles foram para essa região onde hoje é a Espanha. Por isso que na Espanha ali a gente tem uma influência do pensamento grego. A gente tem aqui a cidade de Marsállia, né? Que hoje acabou dando origem a Marselha, cidade de Marseille, então tem uma origem grega, né? Nápoles aqui, mesma coisa. A gente tem aqui, ó, no Mar Negro, a gente vai ter influência do pensamento grego aqui nessa região também. Até hoje existem sítios arqueológicos nessa região da Crimeia. Lembra que a Crimeia deu problema entre os russos e ucranianos? Então, houve uma influência grega nessa região, nessa época. Esse estreito aqui, chamado Bósforos, esse outro aqui de Dardanelos, que vão ser importantes para a criação do Império Bizantino, teve influência grega. E também na Primeira Guerra Mundial são duas regiões que são fundamentais para a gente entender a Primeira Guerra. Bem depois, né? Então, também aqui o Chipre, metade do Chipre até hoje é turco, a outra metade ela tem pensamento grego, ela tem influência da população grega. Então, assim, os gregos, eles realmente colonizaram o Mar Mediterrâneo. E lembra que eu falei também que os gregos, eles fizeram comércio com os egípcios mais do que isso, olha. Eles se expandiram, eles colocaram colônias mesmo, assentamentos gregos, aqui no mapa em espanhol, assentamentos, né? Assentamentos, sei lá. Mas eles colocaram gregos aqui nessa região, né? E, enfim, vocês conseguem aí perceber a influência que os gregos tinham no mar Mediterrâneo. E essa influência começou a ser ameaçada quando
vamos colocar aqui algumas anotações novamente, né? Deixa eu trocar de cor agora, colocar verde. Deixa eu ver se consigo aqui. Opa, verde. Quando os persas que ficavam nessa região aqui, né? Eles ocupavam essa região, eles começaram a se expandir para o território grego, né? Eles começaram a atacar o território grego. Então eles vinham de cá para cá, tentando dominar a região da Grécia, né? E foi uma expansão rápida, foi uma expansão forte, se deu início, né? Tá lá na leitura de vocês, vocês podem ler com mais calma. Foi uma expansão especialmente começada pelo rei Dário, né? E ele começou a se expandir para a região da Grécia. E, cara, foi muito louco isso. Por quê? Porque os gregos, eles estavam aqui, eles começaram a, obviamente, se defender. Foi nessa época que aconteceu o 300, lembra? O 300 de Esparta. E os gregos, eles olharam para isso e falaram, poxa, se a gente não se unir, a gente vai perder a nossa influência sobre o mar Mediterrâneo. Lembra que os gregos, eles tinham muito comércio nessa região, tinham uma hegemonia mesmo grega no mar Mediterrâneo, né? E eles se uniram, então, eles fizeram essa Liga de Delos. Então, a Liga de Delos nada mais é do que a união do mundo grego para tentar impedir a ameaça persa de conquista das terras gregas no mar Mediterrâneo, especialmente, né? Das colônias gregas, dos assentamentos gregos no mar Mediterrâneo e até da Grécia, né? Porque os persas, eles invadiram, eles foram muito fortes para essa região. Foi nessa passagem, então, que aconteceu o 300 de Esparta, né? O rei Leônidas, o rei não, né? O general Leônidas, ele foi com 300 homens contra vários persas. Eu não lembro, não assisti o filme direito, não lembro mais do fim do filme, mas eu sei que, na verdade, na história real, o Leônidas perdeu, tá? Lá em Termópilas, né? Ele venceu muitas batalhas, mas ele perdeu, acabou morrendo. Mas assim, ele atingiu o contingente persa, ele matou muito persa e enfraqueceu muito os persas. Só que de fato, quem derrotou os persas foram os atenienses. Como que eles derrotaram os persas? Não foi por terra, foi por mar. E a gente tem que lembrar que a força naval de Atenas era muito grande, né? A ponto de Atenas conseguir então derrotar os persas por mar e deixar com que os persas que vinham por terra, e aí já era o rei Xerxes, né? Já não era o Dário começou, o Xerxes ele continuou. Então, nessa época, quando os atenienses derrotaram os persas por mar, eles impediram com que os suprimentos chegassem às tropas persas em terra. E aí os persas eles ficaram mais fracos até o momento em que Atenas chegou e deu o golpe final mesmo nas tropas persas e conseguiu conquistar de volta as regiões gregas e conseguiu derrotar o Império Persa. E aí Atenas ela se sedimentou como a principal polis, né? Por quê? Porque foi Atenas que derrotou os persas. E derrotando os persas eles conseguiram, com presos de guerra, eles conseguiram escravos novos, né? Então assim, Atenas conseguiu várias coisas, conseguiu sedimentar sua hegemonia no mar Mediterrâneo, conseguiu derrotar os persas, ficou com a fama de derrotar os persas dentro do próprio mundo grego, certo? E ainda conseguiu novos escravos que, como eu falei, além de realizarem os trabalhos na própria Atenas, também serviam como mercadoria que eles vendiam dentro do próprio Mediterrâneo para outras cidades, né? Como Cartago, como Tiro aqui, que a gente pode ver, como Cartago e Tiro aqui, que a gente pode ver que não eram persas, que não eram gregas, mas que estavam lá. Então, assim, foi muito bom para Atenas que a Liga de Delos ajudasse eles e sustentasse a guerra, e Atenas acabou ficando com a fama final. Ao término da guerra, cadê aqui? Deixa eu passar. Isso. Ao término da guerra, então, Atenas ela apareceu com uma hegemonia, como sendo a principal polis do mundo grego, né? Não à toa, até hoje, a capital da Grécia é Atenas, né? E foi nessa época, então, que Atenas ascendeu. E aí houve uma discussão muito grande dentro do próprio mundo grego, que era se a Liga de Delos continuava ou se ela acabava, né? Optou-se, na verdade, Atenas conseguiu impor a sua força sobre a Liga de Delos, e aí, como a gente pode ver aqui anotado, houve uma permanência das polis, só que muitas delas foram à força, né? Outras até concordaram em permanecer na Liga de Delos,
mas foi mais ou menos a força, foi bem mais a força com que a permanência dessas polis aí na Liga de Delos. E o que aconteceu? Elas continuavam pagando tributos, né? E é óbvio que isso descontentou, deixou descontente algumas outras polis, como por exemplo Esparta e Tebas. Só que elas não tinham força para bater de frente com Atenas, que recebia toda essa atenção, todo esse dinheiro, todos esses recursos, né? Especialmente, desculpa, especialmente se a gente for pensar em dinheiro escravo, né? E aí Atenas, ela conseguiu se expandir, conseguiu fazer uma colonização mesmo no mar Mediterrâneo, conseguiu aumentar sua força, seu expoente, né? E se tornou a principal polis do mundo grego na época. O modelo ateniense, então, virou um produto de exportação. Atenas passou a exportar essa cultura, né? Até que veio um comandante, né, de Atenas, desculpa de novo, gente. Meu nariz está um pouco ruim, eu tô com uma alergia aqui em casa, juro que não é corona, mas enfim. Veio um, um administrador de Atenas chamado Péricles, né, que não é o mesmo do Exalta Samba, por favor, vamos deixar isso bem claro, que foi o símbolo dessa hegemonia. Então, se vocês virem Péricles no vestibular, tem que associar com o período clássico, com a hegemonia ateniense aí, dentro do mundo grego. E assim, houve uma hegemonia e, por conta dessa hegemonia, a expansão da cultura grega, sendo a democracia o seu principal expoente. Era o principal modelo, era a coisa que Atenas tinha de diferente, era a melhor coisa que Atenas tinha para mostrar, né? E por conta de todos esses recursos, Atenas conseguiu investir dentro dela mesmo, né? Conseguiu investir na escola de Atenas, que a gente pode ver aqui nessa pintura aqui embaixo, maravilhosa, do Rafael, um renascentista. Então, essa pintura não foi feita na época da escola de Atenas, por favor, atente-se a isso, certo? E outras obras públicas, como o Partenon, que até hoje está lá em Atenas, ó, os restos do Partenon, tá? Que é um símbolo, né, de Atenas, da deusa protetora da cidade, certo? Lembrando que Partenon vem de Partenon mesmo, né, de Parteno, que é virgem, né? Então Atenas era considerada uma deusa virgem aí e que protegia a cidade, ok? E essas obras públicas fizeram circular dinheiro pela cidade, fizeram com que a cidade crescesse, né? Lembrando então que o principal, mas vamos focar então no que é principal dessa história, que é a democracia, né? Vamos circular aqui, democracia, né? Gente, eu tô aprendendo aqui a mexer nesse negócio, mas vai dar certo, prometo que não vai. Opa, né? Cadê? Aqui, Spotlight, não sei. Bom, enfim, a democracia, aqui achei. Achei, é isso? Aqui, Então a democracia, ela vai ser a principal exportação ateniense, vamos dizer assim. Porque o modelo democrático ateniense, é óbvio que ele não vai se difundir por todos os lugares da Grécia, mas ele era um modelo em que muitas outras cidades olharam e falaram: poxa, até que isso é legal, vou fazer igual, né? A democracia ateniense, uma coisa que a gente tem que deixar claro: existem dois tipos de democracia. A democracia, na verdade, existem vários tipos de democracia, mas a gente vai focar em dois: a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta é a que os atenienses faziam. E o que acontecia na democracia direta? O cara, o próprio ateniense, ele ia para a praça fazer a democracia, ele ia discutir política, ele ia falar sobre as coisas da própria polis, ele mesmo. Por isso que era uma democracia direta. Hoje no Brasil, a gente vive uma democracia, que é a democracia indireta. Nós escolhemos um representante e esse representante é que vai fazer política por nós nesse sentido. Entendeu? Assim, uma diferença muito grande entre as duas, então, é que uma a gente escolhe alguém para fazer por nós, na outra você vai diretamente. Gente, é muito importante ressaltar que no Brasil, um país como o nosso, com 200 milhões de brasileiros, sendo que uns 150, 160 milhões fazem política, votam e participam do sistema de governo, é impossível ter uma democracia direta, certo?
Não dá, é inviável, não tem espaço para todo mundo, não tem como acomodar todas essas pessoas, é impossível. Mas por que então é importante a gente estudar a democracia direta? Porque ela é a base da nossa democracia. Foi lá que isso aconteceu. Além disso, tem mais uma coisa, que é essa democracia ateniense, ela era extremamente restrita. Somente homens podiam fazer, estrangeiros não podiam fazer, escravos não podiam fazer. Então, assim, se a gente for pensar nos números, mais ou menos era coisa de 1.000, no máximo 2.000 homens fazendo democracia nessa Grécia. Por isso existia essa possibilidade de todos eles fazerem a democracia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente está contando com 200 milhões de pessoas. É impossível que essas 200 milhões de pessoas exerçam a democracia diretamente, tá? Existem outras formas da gente mostrar que a gente faz democracia que não só no voto, ok? Mas pro grego, eles não tinham essa concepção, era impossível para eles a ideia de eleger uma outra pessoa para fazer política por eles. Então o cara ia na cara do governante e falava, olha, eu quero isso, isso, isso. Entendeu? São diferenças aí. E a gente tem que ressaltar isso durante os nossos estudos. Só que ainda assim, a base da nossa democracia, e essa democracia que vai influenciar o Ocidente, a base dessa democracia é grega. E isso vai ser trazido adiante, vai ser arrastado durante os séculos, ok? A escola de Atenas, como eu já disse, ela foi um expoente dessa democracia, ela foi um expoente dessa hegemonia ateniense. O dinheiro que eles recebiam da Liga de Delos propiciou estudos, propiciou com que as pessoas pudessem estudar dentro dessas escolas, e não à toa apareceram filósofos e cientistas, né? E até escritores, então Sófocles, o Sócrates, até o próprio Tales, né? Pitágoras. Então esses caras são todos frutos desse período de hegemonia clássica aí, tá bom? Nessa obra, vamos deixar claro então que existia um pensamento voltado para o ser humano, tá? Era muito mais antropocêntrico do que teocêntrico, embora os deuses estivessem presentes nas obras, né? Como uma influência, mas a centralidade era o homem. Esses deuses eram inclusive retratados como parecidos com a gente, né? Essa obra que está aqui embaixo, é importante ressaltar que ela vai viver num período, ela vai acontecer num período chamado Renascimento Clássico, né? É o neoclassicismo. Então, o cara que fez isso, ele pensou exatamente no momento da Grécia, ele pensou exatamente no momento grego, para inspiração do quadro dele. Então, assim, como essa arte, como que esse pensamento ele dialoga com a futura, o futuro renascimento. Uma coisa que é importante lembrar também, que eu tenho que contar para vocês, é que eu e a Gabi da Sociologia, a gente tinha pensado, né, a gente tinha marcado, inclusive, de dar uma aula para vocês sobre a democracia. Isso vai ser estendido mais para frente, a gente vai dar um jeito, vamos conversar aí. Está nos nossos planos que isso aconteça ainda, ok? Mas eu ainda não falei com ela de como nem quando. Mas, enfim, por hora fica suspensa essa ideia. E o que é importante de democracia, pelo menos para a gente entender essa parte do curso, já está falado. E por que eu destaquei o teatro aqui, né? Por que o teatro está aqui destacado? Por que, logo em seguida, a gente vai falar de um slide sobre o teatro? O teatro, ele fazia parte da educação grega, né? Então, a gente tem que pensar quem que era o bom grego? Quem que era o cara que era o grego de verdade? Era o cara que fazia democracia, que fazia política, ia à praça pública falar sobre política, frequentava o templo, ele, ele fazia as oferendas para os deuses dele, né? Ele tinha um escravo e ele ia para o teatro. E o teatro ele virou uma forma até de controle da população grega, né? Ainda não é a política do pão e circo, tá? Para quem está pensando na política do pão e circo, mas ele é a base para que exista o pão e circo. Por quê? Porque o bom grego é o cara que faz política, é o cara que vai no templo e que vai no teatro. E o teatro era a principal forma cultural da Grécia naquela época, do homem grego. Inclusive obras como Édipo Rei, elas existem até hoje, ainda são encenadas no teatro nosso, atual, recente, é, exatamente pensando na forma como os gregos pensavam de teatro. Então, só limpando aqui, né, para a gente poder passar um pouquinho. Então, aqui, cadê? Aqui, a gente vê o teatro grego.
Olha como era super interessante esse formato, que ele era feito acusticamente para que o cara que estivesse aqui em cima conseguisse escutar o mais parecido possível com o cara que estivesse aqui embaixo. Era óbvio que tinha o privilégio dos caras que sentavam aqui embaixo, eram as figuras notórias da população grega, mas assim, era para você tentar igualar ao máximo essas pessoas, tá? Não pense ainda em igualdade social, não é o caso. Uma, uma, uma sociedade em que existe escravidão não tem igualdade social, isso é impossível, tá? Mas, pensando no teatro, ele tentava fazer o máximo que esse conhecimento ele se dispersasse por todas as alas aqui. Lembrando que as máscaras eram elementos gregos, tá? Eram elementos do teatro grego. E quem ia para o teatro era sempre homens, quem ensinava o teatro era sempre homens. Era, mesmo que houvessem mulheres na peça, e podiam haver mulheres na peça, elas eram representadas por máscaras. Então a gente vê aqui, por exemplo, uma máscara que poderia ser de uma mulher, por exemplo, né? Não quer dizer que seja, mas as máscaras elas que representavam as mulheres no teatro e os atores eles usavam as máscaras femininas, né? É, então é importante notar o teatro como esse elemento de controle e como esse elemento cultural aí. E se vocês forem parar para pensar, era natural que isso acontecia especialmente em Atenas. Era natural que outras polis elas se sentissem invejadas, né? Não esquece que foram outras polis que ajudaram os atenienses a vencer a batalha, né? Então eles se sentiam mal por pagar impostos e por estarem nessa. Não, não eram todas. A gente vai ver um mapinha que já vai mostrar isso. Mas muitas das polis elas se sentiam mal por Atenas estar centralizando todo esse poder, todo esse dinheiro, toda essa situação nela e pudesse investir, por exemplo, em obras, enquanto outras estavam mais relegadas, outras polis estavam mais relegadas, né? E esse mundo grego ele tinha muito em comum entre si. Então, o que acontecia? Vamos chegar, já chegou aí. Então, essas polis que não se sentiam representadas, elas começaram a se juntar e fizeram uma liga que ficou rival da Liga de Delos, que era a Liga do Peloponeso. E aí, essas duas ligas entraram em choque mesmo, de guerra mesmo, de guerrearem entre si, e aconteceu uma guerra civil dentro da Grécia, que é a chamada Guerra do Peloponeso, né? Que está aqui destacado, a Guerra do Peloponeso. Quem que eram as duas principais, né? Deixa eu colocar um texto aqui porque eu não coloquei. Quem que eram as duas principais? Então a gente tinha a Liga de Delos. Deixa eu escrever aqui, Delos versus Peloponeso, né? Peloponeso. Quem que brigava entre si? Delos era Atenas versus Esparta, principalmente, né? Esparta. Sendo que Tebas, né? Esparta e Tebas eram as duas principais aí, certo? O que aconteceu? Deixa eu ver. Depois dá para pagar isso? Olha só. Então, deixa eu. Opa, aí. Então, era a Liga de Delos com Atenas e o Peloponeso aí com Esparta e Tebas entre si guerreando. E era muito interessante, por quê? Porque era uma guerra civil. E a gente tem que lembrar que guerra civil é o mesmo povo lutando contra o mesmo povo. Então era grego lutando contra grego. Esse é o primeiro registro que a gente tem de guerra civil dentro do nosso curso. Houveram guerras civis anteriores a essa, ok? Mas que a gente está falando, essa é a primeira. E isso vai ser importante, por quê? Porque, por exemplo, as Olimpíadas, né? Esse ano é um ano de Olimpíadas. A gente não sabe se vai acontecer, especialmente como vai acontecer, né? Por conta desse problema aí do coronavírus. No entanto, as Olimpíadas elas têm origem no mundo grego. Lá naquela batalha lá nas batalhas médicas, aconteceu uma batalha chamada Batalha de Maratona, que um dos soldados ele saiu de Maratona, Maratona era uma região, ele saiu de Maratona e foi contar a vitória grega, né? Ou a derrota, não lembro ao certo, mas enfim, relevante. Ele foi contar sobre a batalha para um dos comandantes. Ele andou mais do que de 40 quilômetros, chegou lá, contou sobre a batalha para o comandante e morreu. Em homenagem a essa batalha, eles começaram a fazer jogos, né? E esses jogos eles ficaram conhecidos como as Olimpíadas. E aí a gente podia fazer uma aula à parte só sobre as Olimpíadas e tudo mais. Lembrando que existiam vários elementos, então só os homens competiam, eles deveriam competir nus para todo mundo saber que eles eram os homens.
o louro era um símbolo de Deus, era um símbolo dos deuses, então o vencedor ele era coroado com os ramos de louro, né? E isso dura até hoje, inclusive, né? A gente tem ainda essa. Não à toa que quando virou o século lá, que a gente fez o século, quando refizeram a primeira Olimpíada em 1894, fizeram em Atenas exatamente para relembrar isso, e em 2004, que foi a primeira Olimpíada desse século, também fizeram para relembrar a, 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 a clássica, né? Então, assim, é super importante. E durante a Guerra do Peloponeso, as batalhas eram interrompidas para que eles pudessem assistir à própria maratona. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse elemento de guerra civil é super importante. Eles tinham muito em comum, eles eram o mesmo povo e eles estavam guerreando entre si pela hegemonia da nação, que ainda não era uma nação, mas que era o mundo grego. Eles queriam os recursos todos para eles, ou pelo menos uma igualdade maior durante a divisão. E isso é uma constante. A gente já viu na outra aula que essas tensões por igualdade em relação a recursos é uma coisa que aconteceu durante o mundo grego. E o que aconteceu? Quem venceu? Dou aí a chance para vocês tentarem acertar. Quem venceu a Guerra do Peloponeso? Tá aqui, ó. A Guerra do Peloponeso. Então a gente vai ver em verde os aliados de Esparta, certo? E em amarelo os aliados de Atenas. Olha como o mundo grego estava dividido, enquanto que os roxinhos estão neutros, né? E aí a gente vê então que Atenas tinha outras polis a seu favor, querendo a hegemonia ateniense por alguma razão. Não, talvez eles pensassem que juntos eles eram mais fortes. E Esparta conseguiu aí seus aliados. E quem venceu a Guerra do Peloponeso foi Esparta, né? Só que a gente pode dizer, talvez, que o vencedor da Guerra do Peloponeso, na verdade, não foi ninguém, né? Quem venceu a maioria das batalhas da Guerra do Peloponeso foi Esparta. Mas o real vencedor da Guerra do Peloponeso talvez tenha sido a Macedônia. Isso porque, logo em seguida, o fim da Guerra do Peloponeso, aconteceu um enfraquecimento do mundo grego, né? Essa desunião. Então, por conta disso, aconteceu uma desunião mesmo do mundo grego. Os gregos eles começaram a brigar entre si, os recursos diminuíram, cidades estavam destruídas e tudo mais. E se vocês olharem aqui em cima, mais ou menos nessa região aqui, cadê? Aqui, tem um paizinho que também está lá até hoje, chamado Macedônia. Ele está em meio a montanhas, desculpe, em um território de difícil acesso e tudo mais. E aí, com esse enfraquecimento grego, o rei Filipe da Macedônia, ele pegou tropas e invadiu a Grécia e consolidou a Macedônia como o Império da Grécia e se findou o poder da Grécia e tal. Qual a diferença de rei e imperador, né? Eu fico pensando, era uma dúvida que eu tinha na época do vestibular e eu vou falar para vocês agora. Na prática, eles são muito parecidos, né? Lembrando que o imperador, ele impera mais de um povo além do dele. Então, por isso que ele é imperador. Ele vai imperar sobre gregos e macedônios nesse caso, por exemplo. Mas, assim, na prática é a mesma coisa, tá? Pode ser que o império tenha algumas outras características de divisões diferentes do reinado e tudo mais, mas, enfim, na prática é um cara mandando em tudo e que não tem uma constituição sobre ele. Assim, pelo menos nesse momento não tem ninguém que manda nele além dele mesmo, né? Ele tem uma legitimidade só do exército e do povo que reconhece ele sobre ele, mas não tem um papel escrito que ele é o rei, talvez, tá? Então, o que aconteceu? Quando o Filipe ele dominou a Grécia, né? Nossa, André, puta aula, né? Como sempre eu brinco. Não, mas ele dominou a Grécia e tal, até que ele morreu e entrou o Alexandre Magno. E o Alexandre o Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, tá? É a mesma pessoa. É esse carinha aqui que tá nessa representação que tá hoje, essa estátua, esse busto tá no Museu do Louvre, ok? Ele consolidou o domínio macedônico sobre a região, tá? E, cara, ele expandiu realmente a cultura grega e a Macedônia e a Grécia pelo mundo inteiro praticamente. Então, se a gente for comparar aqui, olha esse mapa. Olha esse mapa, compara o tamanho desse mapa e aí você vê que as regiões, elas têm bastante regiões gregas e tudo mais, olha só. Mas ela não tem uma continuidade, ela não tem esse continente inteiro, né? Ele não, ele enfiou o pé na jaca, ele expandiu mesmo, ele saiu daqui da Macedônia, conquistou a Trácia, conquistou a Ásia Menor, Mesopotâmia, Egito, olha aqui o Egito, né? E foi adiante até chegar aqui
onde hoje é a Índia. Isso aqui é Paquistão, ele conquistou tudo isso, ele saiu expandindo o mundo grego. E a coisa mais importante que ele fez foi difundir esse pensamento grego, essa democracia, esse pensamento de democracia, a cultura grega, a arte grega, ele expandiu por todas essas regiões. Então essa foi a principal conquista de Alexandre o Grande, né? A expansão do pensamento grego para dentro do continente asiático, para o norte da Ásia, com mais força, tá? Se vocês traçarem uma linha aqui, deixa eu traçar a linha aqui toda torta, né, gente? Desculpa, prometo que nas próximas aulas eu vou estar mais melhor aí. Que horrível, mais melhor. Se vocês traçarem uma linha aqui, ó, daqui para cá, é a aula de hoje. Daqui para cá, essa é a aula da próxima aula, certo? Vai ser a nossa próxima aula. E eu adorei esse mapa por causa disso, porque ele mostra que isso aqui tudo é Grécia. Isso aqui, aliás, até aqui embaixo, ó, Grécia. Grécia, 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 Grécia. E eles estão coexistindo com uma outra coisa aqui, ó. Isso aqui, gente, podem ver aqui, ó, Império, República Romana, República Romana. Ó, Roma está coexistindo com a Grécia. Gente, em vários momentos do nosso curso haverão impérios e repúblicas e como que fala? E governos entre si. Então a gente vai ter, por exemplo, lá na frente, a gente vai ter França e Inglaterra convivendo. A gente vai ter bizantinos e Império Romano convivendo, entendeu? Os bárbaros e os, deixa eu lembrar, os francos e os bizantinos, eles conviveram. Então esses pensamentos que vão acontecer ao longo do curso. Aqui está um registro. Tirem uma foto mental disso. Que olha só, aqui embaixo, ó, aqui, isso aqui é Grécia, ó. Tá aqui, ó, colônias gregas, ó. Aqui, isso aqui é colônia grega, ó. Marselha ainda é colônia grega. Tá convivendo com Cartago. Cartago é o império, ó. Império cartaginês e a República Romana. Isso vai dar pano para manga aí nas nossas próximas aulas, tá? Então, voltando para o Alexandre, então, ele pegou e expandiu a Grécia aqui, ó, o pensamento grego para todas essas regiões. Ele só parou aqui e olha só como ele era, né? Onde ele foi indo, ele criou uma Alexandria, Alexandria do Cáucaso, Alexandria de Aracosta, tá? E ele só parou aqui na Índia, né? Na divisa com a Índia, ele conquistou aqui a divisa com o Rio Hindu e tudo mais. E ele só parou porque o próprio exército dele virou e falou: "Não, Alexandre, chega, não aguenta, a gente não aguenta mais, quer voltar para casa, ver mulher e filhos". É sério, tá registrado isso, tá? Se vocês procurarem, vocês vão ver que o povo não queria mais conquistar nada. O exército dele não estava dando conta. E eles voltaram para trás, né? Só que no que eles voltaram para trás, o Alexandre morreu aqui, nessa região, por conta de uma gripe do Nilo. Então, eu acho que isso pode cair no vestibular também, esse lance de pandemia, de epidemia. Na época, a região estava vivendo o que hoje a gente sabe que é uma gripe do Nilo, tá? Na época não se sabia, eles não tinham conhecimento da doença, eles não sabiam que era uma bactéria, o que era um vírus, nem o que era higiene, né? Então, deixa eu só voltar aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Cadê? Volta. Não vai pra volta. Então, ele teve uma morte precoce, tá? Ele tinha 30 anos quando ele morreu. E assim que ele morreu, o império todo, isso aqui que estava grande demais, estava tudo muito grande, foi dividido entre os vários generais, né? E aí aconteceu esse esfacelamento do mundo grego. E, assim, o mundo grego se esfacelou, mas o pensamento grego foi difundido para todas essas regiões. E ele vai ser a base para muitos outros pensamentos. Então, lá na frente, quando a gente for construir o cristianismo, quando a gente for construir o islamismo, a gente tem que pensar que existia uma base grega, porque isso tudo foi uma coisa só um dia, né? Inclusive, quando teve na Idade Média que perderam-se livros, quem fez as maiores preservações de livros do Aristóteles foi aqui foram os árabes, né? Os árabes que um dia foram gregos, né? E lembrando que o mestre do Alexandre, o cara que treinou Alexandre, foi o Aristóteles. O Aristóteles, ele era, além de um filósofo, ele era um cientista, ele era um cara voltado para a ciência e para a razão, né? Então, o Alexandre teve a quem puxar. Ele foi criado, ele foi educado na escola de Atenas, então ele teve a quem recorrer aí como um background aí de pensamento, tá? Então, o principal, os Jogos Olímpicos, nessa época, eles foram difundidos aí, né? Foi aí que eles ficaram registrados e conhecidos. E, enfim, foi nessa época, foi ele que difundiu esse pensamento grego e difundiu também a forma da democracia grega que ficou registrado,
que mais tarde vai ser usado pela gente, né? Lembrando então aqui, isso é super importante, cara. Eu adoro esse mapa por causa disso, porque a gente consegue ver então a República Romana convivendo com o Império Grego, né? Pode ver que a Macedônia não tentou expandir para cá, talvez porque não tivesse interesse, mas expandiu bastante para cá, que era onde havia de fato nessa época riquezas, né? E muito comércio, tá? E aí eu lembro que alguém me perguntou no fim da aula se a Grécia existia. Gente, a Grécia ainda existe, ó. Era esse pedacinho vermelho aqui, super lindo, tá? Isso aqui, nossa, quem não queria passar uns dias aqui, né? Comendo peixe e azeite grego e tal. Então, assim, uma coisa que é super importante lembrar é que o pensamento grego, a influência grega, ela está presente ainda no nosso dia a dia, né? A democracia talvez seja esse principal expoente, e a gente convive ainda com os gregos de diversas formas, direto ou indiretamente. E isso influencia muito ainda o nosso pensamento ocidental, tá bom? A Grécia ainda existe, tá aqui, né? Chipre, ó, lembra que eu falei para a pessoa, tá vendo que tem uma divisãozinha? Esse lado aqui é turco, esse lado aqui é grego. Então, um dia ele foi tudo uma coisa só, isso tudo foi Grécia. Hoje em dia teve esse racha. Então, para vocês verem aí como a Grécia ainda influencia o nosso dia a dia e nos influencia, e isso vai cair no vestibular de alguma forma. Tá certo, gente? É muito importante para mim que vocês me deem um feedback se vocês gostaram ou não dessa aula, se vocês querem que eu apareça ou não, se vocês acham que esse modelo está funcionando, porque como eu disse lá no começo, essa foi a primeira aula em vídeo que eu dei. Se vocês gostaram, se vocês acharam ruim, por favor, me conectem, falem comigo pelo WhatsApp, vocês sabem que eu sou extremamente carente, já falei isso para vocês, falem comigo, falem se deu certo, o que foi bom, o que foi ruim, para eu poder melhorar aí para as próximas, para a gente poder conversar, e se cuidem, tá? Acho que por hoje é só, beleza? É isso, gente. Opa, share screen. Apareceu aqui. Foi mal, hein? Galera me vendo aí tudo barbado. Perdão, gente. É isso.